Elas são uma paixão mundial. Essas plantas com folhas gordinhas, caules espessados, muitas vezes com pelo na sua superfície e com cores exóticas. As plantas suculentas são aquelas que possuem características de folhas, caules ou raízes engrossados, permitindo o armazenamento de água em quantidade bem maior que as outras plantas. Se você já faz parte aqui do canal, já deixa o seu like para que eu saiba que você curte esse tipo de vídeo. Mas se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu te convido para assistir esse vídeo até o final e se acrescentar alguma coisa no seu dia a dia de cultivo, se você achar que vale a pena, curte, se inscreve, ativa as notificações, porque aí daqui para frente você vai ser avisado das novidades. Então vamos começar? Como eu já disse, as suculentas, elas são vegetais adaptados para reter água na sua estrutura, porque normalmente elas são originárias de regiões onde o clima é muito quente e seco. Essas plantas, elas estão presentes em vários gêneros botânicos. Existem peperômias que são suculentas, as columeias, as sansevieриas e muitas outras plantas. Algumas pessoas chegam a mim e falam que é difícil cultivar as suculentas. Acredito eu que pela dificuldade que elas têm em achar a quantidade adequada de água para esse tipo de planta. Realmente é preciso estar por dentro das exigências de cultivo para essas plantas. Ou molham de menos, aí a planta vai murchando, e quando oferecem muita água, as raízes começam a apodrecer, e aí a planta morre. Mas no início, gente, é assim mesmo. Pode acreditar que com o tempo e com alguns conhecimentos básicos, nós vamos ficando mais observadores, mais sensíveis às necessidades da nossa planta. Isso acontece em qualquer gênero de planta. É também por esse motivo que eu vou te dar algumas dicas para que você cultive as suas suculentas com bastante sucesso. O primeiro passo para que você tenha sucesso no cultivo é que assim que você adquirir uma suculenta, você faça o replantio ao chegar na sua casa. Sabe por quê? A planta, ela vem lá do produtor num substrato de plantio adequado ao cultivo ultra controlado que eles fazem nas estufas de produção. Lá tudo é na medida certa, a água é controlada, a luminosidade e tudo mais. Na nossa casa, nós não temos essas formas de controle. Então, o que acontece? A gente tem que escolher um vaso ligeiramente maior do que aquele que ela veio, escolher um substrato de plantio bem soltinho, bem leve, que facilite o escoamento da água e fazer uma camada de drenagem no fundo do vaso. Se você faz isso, será muito difícil a sua planta morrer por conta de um encharcamento e a consequência de um apodrecimento de raízes. O vaso, ele pode ser de qualquer material, desde que ele tenha bastante orifícios na parte inferior. Os vasos de barro, eles absorvem mais rapidamente a água do substrato do que os vasos de plástico, porque eles conservam mais a umidade. Isso você terá que controlar através das regras. E qual seria o melhor substrato? Você consegue comprar substratos prontos para cactos e suculentas nas lojas onde você vê produtos para jardinagem. Eu gosto de fazer o meu substrato e tenho sucesso no cultivo das minhas suculentas, embora esse substrato seja bem simples, contendo apenas 3 ingredientes. A regra é: escolha um substrato de granulometria alta. O que quer dizer isso? As partículas que estão nesse substrato, elas devem ser grandes, porque assim a água vai transpassar essas partículas com facilidade, deixa a umidade ali, mas não encharca. Então, como é que eu faço? Eu misturo uma parte de terra vegetal, uma parte de areia grossa de construção e uma parte de pedriscos ou brita número 0, que são bem pequenos. Faço uma drenagem no fundo, com pedras ou argila expandida, coloco o substrato por cima. Simples assim, e ele funciona muito bem. Eu te aconselho a não utilizar terra de jardim para plantio de suculentas.
Agora, caso você tenha condições de acrescentar outros componentes que facilitem essa drenagem, vão encarecer o seu plantio, como a perlita, a vermiculita, mas é excelente também. Aí depois, com a sua planta já num substrato adequado para o seu tipo de cultivo, você vai se preocupar em escolher um local adequado para que ela receba bastante luminosidade para ser cultivada. Para isso, você deve respeitar a quantidade de luz que a sua suculenta precisa. Todas elas precisam de sol, algumas mais, outras menos. Pessoal, suculentas colocadas dentro de casa, sobre uma estante, um móvel, num banheiro fechado ou numa cozinha que não bate sol, estiola. Ou seja, elas ficam deformadas. A distância entre as folhas aumenta devido à ausência de luminosidade adequada. E elas vão definhando, com o tempo vão ficando fracas, suscetíveis a doenças e acabam morrendo. Há aquelas suculentas que se contentam com um ambiente bem iluminado, perto de uma janela de vidro, né? Como a ripsalis, por exemplo, a flor de maio, as espadas e as lanças. Agora, plantas como uma Graptopetalum, ou planta fantasma, né? As aloés, os sédums, eles precisam no mínimo de 4 horas de sol direto por dia. Caso você more num apartamento e tenha uma dessas plantas, você tem que colocá-las numa janela ou numa varanda para que elas peguem pelo menos o sol no período da manhã. Um outro fator essencial no cultivo das suculentas diz respeito às regas, a quantidade de água. Ao contrário do que algumas pessoas imaginam, as suculentas elas precisam de água. Pessoal, a água, ela é essencial para todos os vegetais. Ela participa de vários fenômenos físicos, químicos, biológicos que são essenciais para que a sua plantinha sobreviva. Né? A água, ela transporta nutrientes, ela regula a temperatura da sua planta, né? Ela mantém os tecidos da sua planta rígidos, favorecendo o crescimento da planta. Então, sem água, nada disso vai acontecer, né? E uma série de outros fatores que sem a água realmente não é possível. Claro que se uma planta armazena água nas suas estruturas, ela vai precisar de uma frequência de rega menor. Você fará regas mais espaçadas, mas ofereça sempre água em abundância. Nada de regar com seringas, como eu já vi por aí. Se você lá no início, quando fez o plantio inicial, você pôs um substrato bem drenável, né? Embaixo do substrato você colocou uma camada de drenagem, você rega em abundância, joga água em cima desse substrato e ela vai escoando pelos orifícios de drenagem. A próxima rega vai ser só quando esse substrato estiver seco novamente. Então você pega um palito de madeira, introduz ele profundamente no seu vaso. Se ele sair seco, está na hora de regar novamente. Em média, ocorrem entre 7 e 8 dias, mas vai depender também do clima que você tem aí na sua região. Há lugares que são muito secos e aí o substrato, claro, vai secar mais rapidamente. E aí você vai ter que fazer uma rega mais frequente, 2 vezes na semana, né? Talvez. E o meu último conselho é para que você faça um replantio uma vez ao ano da sua suculenta. Não só para você renovar os nutrientes que estão no substrato, mas também porque trocando de vaso para um vaso um pouquinho maior, você favorece que as raízes cresçam com mais facilidade. As suculentas, elas não são plantas exigentes quanto à adubação, mas nesse replantio é legal que você pode adicionar ao substrato um pouco de adubo orgânico, por exemplo. Eu gosto bastante do bocache e do humus de minhoca. E aí, gostou dessas dicas de cultivo das suculentas? Os cactos são um tipo de suculenta e mais do que nunca também precisam de uma atenção especial no cultivo. Então deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você já cultiva suculentas ou se você ficou animado de cultivá-las depois dessa nossa conversa de hoje. Deixa uma sugestão ou uma pergunta e se você quiser me siga também nas redes sociais. Muito obrigada por assistir e até a próxima!